E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Elker e esse é o canal Papo Digital. No vídeo de hoje eu vou te mostrar na prática como implementar um fluxo de autenticação JWT dentro do Nuxt. Então a gente vai começar implementando ali os endpoints de registro e de login. Também vamos desenvolver o front-end dessa aplicação e, além disso, a gente vai implementar um middleware que vai ficar responsável ali por gerenciar os acessos das páginas privadas da aplicação. E o mais legal disso tudo é que a gente vai utilizar um módulo nativo do Nuxt chamado Auth-Utils, que vai facilitar bastante o desenvolvimento. Então vai ser bem legal. Agora, sem mais delongas, já abre aí o seu editor de códigos favorito e vem comigo. Bom, então vamos lá. Aqui para começar, eu já criei um projeto aqui usando o CLI do Nuxt. Na verdade, dessa vez não, eu usei o próprio npm. Então eu criei usando esse comando aqui e eu chamei o meu projeto aqui de Nuxt Auth Demo. Aí já entrei aqui dentro do diretório, já estou com ele aberto aqui no VS Code. Antes da gente partir para o código aqui, deixa eu mostrar para vocês a documentação aqui do Nuxt Auth-Utils, que é esse novo módulo de autenticação do Nuxt. Ele é bastante completo, tá? Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link da documentação aqui na descrição desse vídeo. E aí você consegue dar uma olhadinha lá. Mas beleza, vamos lá para a nossa implementação então. Já estou com o projeto aberto aqui. E aí eu vou instalar então o módulo do Nuxt Auth. E aí, como se trata de um módulo do Nuxt, eu posso usar o Nuxt aqui, né, para adicionar esse módulo. Beleza, agora que a gente tem ele instalado, a gente vai precisar vir aqui no Nuxt Config. Olha só, o Nuxt agora já registra o módulo aqui pra gente. Então não vamos precisar registrar o módulo. Beleza, menos mal. Vamos ver o que mais que a gente vai precisar fazer aqui então. Vamos precisar criar um arquivo .env. E dentro desse arquivo env, a gente vai criar uma variável aqui chamada Nuxt Session Password. E para que serve isso daqui? Vamos lá na documentação, lá no comecinho. Então aqui ele fala, você tem que criar essa variável aqui, ó, Nuxt Session Password, com pelo menos 32 caracteres. E aí, no momento ali do desenvolvimento, ele vai ler isso do .env. Mas quando você estiver em produção, você vai ter que setar essa variável de ambiente lá no seu ambiente de deploy. E para a gente criar essa chave, tem um sitezinho aqui que eu encontrei. Tem esse site aqui que eu encontrei, esse MD5 Hash Generator, que ele vai ajudar bastante a gente aqui. Eu vou colocar algum nome aqui, sei lá, vou colocar aqui Papo Digital, por exemplo. Vou mandar gerar. Aí eu vou pegar essa versão aqui do SHA-1. E coloco aqui, beleza. Depois disso aqui, a gente já começa a partir para o desenvolvimento em si. Agora que a gente já tem aqui o módulo instalado e a variável de ambiente, vamos aqui na pasta server. Eu vou criar aqui então API. Para separar melhor os escopos aqui, eu vou criar uma pasta chamada Auth,
que aqui dentro dessa pasta Auth a gente vai ter os nossos endpoints e também a tipagem das interfaces. E aí vamos começar então criando a tipagem aqui dos nossos dados. Vou criar aqui primeiro um arquivo de types. E aqui eu vou ter duas interfaces. Eu vou ter a interface UserModel, que essa interface aqui ela vai servir para modelar os dados que a gente de fato vai persistir. E eu vou ter uma outra interface aqui chamada UserDTO. E esse UserDTO aqui vai ser os dados que a gente vai utilizar para armazenar na seção de usuário. Por que tem essa diferença? Porque os dados que a gente vai persistir no banco vão ter dados sensíveis, vai ter senha, pode ter outros dados pessoais ali que a gente não queira expor, e o UserDTO vai ter só o necessário aqui para a gente identificar o nosso usuário. E aí, vamos lá. Do UserModel eu vou ter name, e-mail, password, e eu vou ter um created at, vai ser um date aqui nesse caso. No UserDTO também eu vou ter name, e-mail, e além do name e o e-mail, eu vou ter um outro campo aqui chamado logged in at, que vai ser date. Beleza, então a gente tem a tipagem aqui. Agora, para a gente conseguir transformar um UserModel em um UserDTO de uma forma organizada e estruturada, eu vou utilizar o conceito de mapper aqui. Então eu vou criar um novo arquivo chamado UserMapper. O que vai ter nesse UserMapper? A gente vai simplesmente ter uma função toUserDTO. Aqui eu vou receber um model e eu vou retornar um objeto. Agora vamos importar aqui as nossas interfaces. Então esse model aqui é do tipo UserModel. E esse objeto que a gente vai retornar aqui, ele vai ser um UserDTO, mas nesse caso aqui eu não vou nem tipar ele não. Esse cara aqui eu posso até tirar daqui. Beleza, então a gente já tem agora a estrutura que a gente vai precisar aqui para trabalhar os nossos endpoints. Então, vamos começar aqui com o nosso endpoint de registro, onde o usuário vai poder se registrar. Então, eu estou dizendo aqui que o meu endpoint é o register e ele aceita o método post. Aqui eu vou começar importando a interface que eu vou precisar aqui para modelar os dados.
E agora eu vou importar também um mapper. Que eu vou fazer o seguinte, de dentro ali do user mapper, eu quero trazer o toUserDTO. Agora sim, vamos declarar aqui o endpoint em si. Beleza, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dentro é limpar qualquer dado de sessão de usuário, porque se eu estou acessando um endpoint aqui de cadastro, eu não quero que tenha resquícios de dados de outra sessão de usuário. Então eu vou limpar aqui com o clear user session, passando aqui o event. E aí, esse carinha aqui, ó, esse clear user session, ele já vem lá de dentro do módulo do auth. Então já estamos começando a utilizar os recursos ali do auth utils. Beleza, aqui a gente vai precisar utilizar alguma estratégia de persistência para armazenar os dados do usuário. Para a gente manter o foco aqui no nosso objetivo, que é trabalhar com autenticação, eu não vou fazer uma integração com um banco de dados externo. Eu vou utilizar um recurso de armazenamento nativo do Nuxt 3, que é o Composable Use Storage. O Use Storage ele é um Composable que permite a gente salvar dados tanto localmente aqui no sistema de arquivos, quanto fazer integração com outros provedores externos. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui da explicação de como ele funciona ali por debaixo dos panos e tudo mais, mas se você quiser entender um pouco melhor sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link de um post que eu fiz no meu blog sobre esse Composable. E aí, já deixo um convite aqui para você também. Se você ainda não me segue lá no LinkedIn, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Comece a me seguir lá, porque por lá eu sempre aviso quando eu posto alguma coisa no blog ou aqui no YouTube. Então você vai conseguir ficar por dentro de tudo que eu estou postando. Beleza? Mas vamos lá então, sem mais delongas. Aqui eu vou ter um storage. E aqui eu vou passar o nome data, porque é o nome da pasta que eu quero que seja criada para armazenar esses dados. Aqui eu vou usar o read body para poder pegar os dados que veio ali na requisição. Opa. E aí de dentro aqui do body, eu quero extrair name, e-mail e password, beleza? Vou verificar se já existe um usuário com esse e-mail, porque se existir eu não posso deixar cadastrar, né? Vamos começar aqui então a fazer as nossas validações. E você vai reparar que a sintaxe de utilização aqui desse use storage se parece muito com a sintaxe do local storage que a gente tem no front-end. É apenas uma semelhança, tá? No fim das contas, o funcionamento dele ali por debaixo dos panos não é o mesmo. E aqui eu vou tipar o retorno dele aqui como user model. Se já existiu um usuário, eu vou retornar um erro ali para o front-end.
Beleza, então se não existe um usuário com esse e-mail, a gente vai salvar ele aqui. Então, vou montar aqui o meu user. Name, e-mail vai ser igual, created@, eu vou passar aqui o meu date. Password. Beleza, então aqui eu estou passando os dados do jeito que vieram, só que a senha eu não posso salvar ela como texto plano. O que eu vou fazer aqui? Opa! Eu vou usar então a função hash password, que também vem lá do auth-utils. E aí só uma curiosidade, esse hash password aqui e também o outro método que a gente vai utilizar, que é o verify password, eles utilizam como chave aqui de criptografia aquela variável de ambiente que a gente colocou lá no nosso env. Então, por isso que é importante a gente colocar essa chave lá. E agora eu vou salvar esse user aqui. A chave desse registro vai ser o e-mail. E agora eu passo aqui os dados do user model. Agora eu vou ter aqui um user DTO. Opa, um user DTO. Que eu vou fazer aqui, ó, to user DTO. Então eu passo aqui um user, que é um user model, e ele me retorna um user DTO aqui prontinho. Return set user session. Beleza, então agora a gente vai setar a sessão do usuário aqui para ele ser considerado como logado. 20. E aqui dentro do objeto user, eu vou passar tudo que tem dentro de user DTO. Pronto, então aqui a gente fez uma limpeza de sessão, inicializou a base de dados, verificou se existia algum usuário com esse e-mail, e aí se não existir nenhum usuário, a gente monta aqui o nosso usuário, salva ele no banco, converte ele para um user DTO e seta a sessão com esses dados desse usuário. Beleza, o endpoint de registro está pronto. É só isso. Vamos então implementar o nosso endpoint de login. Aqui eu vou ter um login.post.ts. Aqui eu vou copiar os imports, porque vão ser os mesmos. Agora eu vou começar aqui inicializando o storage. E aqui eu vou receber o e-mail e o password. Beleza, então, através aqui do e-mail, eu tento obter o usuário.
E aí vamos fazer aqui a nossa primeira validação. Então, se eu tentar buscar um usuário aqui pelo e-mail e não retorna nada, quer dizer que não existe um usuário cadastrado com esse e-mail. Vou retornar um erro. Então agora vamos verificar se essa senha que foi informada é válida ou não, depois que a gente já verificou que existe um usuário. Então aqui eu vou usar o Verify Password, que vem lá do Auth-Utils. Eu vou comparar então a senha desse usuário que eu trouxe lá do banco e aí eu vou passar dessa forma aqui, porque se por algum motivo ele passar da minha validação ali e chegar nesse Verify Password aqui sem nenhum valor, eu passo uma string vazia para ele não quebrar. E agora eu vou comparar com o password que foi passado na requisição. Beleza, agora se a senha aqui não for válida, eu vou retornar o mesmo erro lá de cima. E aí, só para explicar melhor por que eu estou retornando sempre a mesma mensagem, independente da situação, isso daqui acontece por uma questão de segurança da aplicação, tá? Porque nesse caso aqui eu não posso simplesmente falar, olha, a sua senha está incorreta. Porque se for o caso de um ataque de força bruta, por exemplo, ou alguém mal intencionado fazendo um ataque manualmente ali, e eu retornar a mensagem falando que, cara, a sua senha não está correta, eu estou validando que existe um usuário atrelado a esse e-mail. Então ele vai ficar tentando ali, porque ele sabe que tem um usuário com esse e-mail. Beleza, aí se passar nas duas verificações aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui e transformar esse user em um user.to. Beleza, então agora vamos setar a sessão e aqui eu vou fazer um negócio um pouquinho diferente. Aqui eu vou chamar um getUserSession, passando o event, porque eu quero extrair os dados da sessão e eu vou retornar esses dados da sessão. Na nossa implementação aqui, a gente não vai chegar a utilizar esses dados. Você vai ver que lá no front-end o próprio Composable já traz os dados que a gente necessita. Mas por algum motivo, se você quiser retornar os dados de sessão para fazer alguma tratativa ali no front-end, dessa forma que você consegue. Então eu estou implementando assim só para deixar como exemplo mesmo. E lembrando, não coloque dados sensíveis dentro da sessão. Só coloque dados que não tem problema ficar público. Beleza, a parte de implementar a autenticação no back-end é só isso aqui que a gente precisa. 2 endpoints pequenininhos e já está tudo resolvido.
Agora o que a gente vai fazer é partir ali pro front-end, tá? Deixa eu fechar essa pastinha aqui do server. Vamos aqui no app. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu quero habilitar o roteamento do Nuxt, porque a gente vai ter página de cadastro, página de login e a página inicial ali da aplicação depois de logado, que vai ser a nossa página privada. Então aqui eu vou ter um Nuxt Page. E também vou ter aqui uma pasta chamada Pages. Beleza. Então aqui eu vou ter a página criar conta. E aqui eu vou usar o Composable Use User Session. Aqui eu vou usar o método fetch e eu vou renomear ele aqui para fetch session para ficar um nome mais intuitivo para a gente. Aqui eu vou declarar uma variável form, que eu vou fazer bind ali no formulário para a gente fazer o cadastro. Então eu preciso ter um name, um e-mail, um password e um confirm password. Certo? Além disso aqui eu vou ter uma função handle submit. Ela vai ser assíncrona, mas depois a gente trabalha com ela. Vamos partir aqui para o nosso template para colocar os campos na tela. Então aqui eu vou ter um form. E no submit desse cara, eu vou ter o handle submit. Mas aqui eu vou colocar um modificador de evento aqui, ó, que vai ser o prevent, para evitar que essa página faça um refresh. E aqui eu não vou gastar tempo fazendo estilização aqui dos campos, de layout e coisas assim. Vai ficar feião mesmo, porque o objetivo aqui é focar na parte de autenticação. Então aqui eu vou colocar field sets para separar os campos, para ficar mais visível ali para a gente a separação.
E agora eu vou ter aqui um botão type submit cadastrar. Beleza, depois desse form aqui, eu vou ter um BR para fazer uma quebrinha de linha aqui bem de boa. E vou colocar aqui um next link to /login fazer login. Porque se o usuário acessar essa página de cadastro aqui, mas ele resolver que ele quer usar uma conta existente, ele só clica no link. Agora vamos trabalhar aqui dentro do nosso handle submit, que é onde a mágica vai acontecer de fato. Vou verificar aqui se as senhas coincidem. E aí aqui, se as senhas forem diferentes, eu vou exibir uma mensagem na tela. E dou um return. Beleza. Agora, se as senhas forem iguais, o que eu vou fazer aqui, ó? De dentro aqui do form. Opa. Eu vou separar esse campo de confirm password do restante dos dados. E aqui eu vou usar o fetch barra API barra auth barra register, que é aquele endpoint que a gente criou lá de cadastro. O método vai ser post. E o body que eu vou passar aqui vai ser o register data. Depois que eu fizer essa requisição aqui, se ela retornar certinho, eu vou fazer um await fetch session, que é para carregar os dados da sessão aqui dentro da aplicação do lado do front-end, para eu saber que esse usuário está logado. Eu vou fazer aqui um navigate to /home. Só um detalhe aqui, eu vou colocar isso aqui tudo dentro de um try-catch. Então, se der sucesso, vai executar aqui o try, e aí no catch, post error message, eu vou fazer o seguinte: se error, eu vou pegar aqui, ó, error.message se não tiver, eu coloco uma mensagem genérica. E aí eu vou colocar aqui um alert para exibir um pop-up na tela com essa mensagem aqui pra gente. Beleza, então é isso. E aí vamos criar aqui então a nossa página de login.
Aqui eu vou ter uma estrutura parecida com o componente anterior, aqui no começo. Então eu vou pegar o Fetch Session. Certo? Fetch Session. E aqui eu vou ter um Form também. Só que nesse caso aqui eu vou ter um e-mail. E um password. Apenas isso. Também vou ter o meu handle submit. E aí vamos lá para o template. Que eu vou ter aqui então o form. E aí da mesma forma aqui no submit.prevent eu vou chamar o handle submit. E eu vou até copiar ali do outro para ficar mais fácil. Eu vou ter e-mail e senha apenas. Ó. E-mail, password. E logo abaixo aqui eu vou ter o meu botão de submit. Acessar. Aqui eu vou ter um BR para dar uma quebra de linha e também vou ter um Next Link. Esse Next Link aqui ele vai direcionar para criar conta. Criar uma conta. Beleza, vamos trabalhar aqui então dentro do nosso handle submit a lógica do login. E aí de dentro do form aqui eu quero pegar o e-mail e o password. Vou fazer uma requisição para API auth login. O método vai ser post. E o body vai conter aqui o e-mail e o password. Depois que eu fizer essa requisição aqui, se ela for bem sucedida, eu quero fazer um fetch session e um navigate to /home da mesma forma. Uma coisa que eu esqueci aqui novamente foi de colocar num try catch. E aí se der erro, eu vou copiar a tratativa anterior que vai ser igual. Simplesmente isso. Vou mudar só a mensagem aqui, que é falha ao fazer login. E aí tá pronta aqui a nossa página de login então. Só que tem um porém aqui que a gente precisa tomar cuidado nesse ponto. A gente tem uma página de login e uma página de criar conta. Só que o Nuxt, ele trabalha com arquivos index. Então, a página inicial aqui, que seria a nossa rota barra, ela tem que ter um arquivo index para fazer isso. Senão, quando você acessar simplesmente o endereço da aplicação, ele não vai achar nada. E aí, vamos fazer isso então. Vai ser bem simplesinho. Aqui eu vou ter um index.
.view script setup. A única coisa que eu vou ter aqui nesse script é um navigate to. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um navigate to para barra login. Então, sempre que o usuário acessar a raiz aqui da aplicação, eu quero mandar ele para a página de login. E aí só um detalhe. A gente vai fazer esse comportamento aqui, mas daqui a pouquinho a gente vai fazer uma tratativa dentro de um middleware que vai, quando ele chegar na página de login, vai verificar se ele deve permanecer nessa página de login ou se deve mandar ele para a página inicial ali da aplicação, que é privada. Aqui eu vou colocar simplesmente uma mensagem carregando. Temos aqui então a nossa aplicação. Agora, para finalizar, a gente vai trabalhar com o middleware que vai validar ali se o usuário pode ou não acessar a página que ele está tentando acessar. Então eu vou criar uma pasta chamada middleware e eu vou criar um middleware chamado Alf. E aqui tem um detalhe, tá? Eu quero que esse middleware seja global para toda a aplicação, para eu não ter que precisar ir em página por página para dizer que ela vai utilizar aquele middleware. Eu quero fazer isso de uma forma automática, então eu vou fazer um alf.global. E agora, sempre que eu tentar navegar para uma rota, esse middleware vai ser executado. E aqui eu vou ter um to. Aqui só para você entender, eu poderia ter um to e um from, que seria para onde o usuário está tentando navegar e de onde ele está vindo. Isso aqui é muito útil para a gente conseguir fazer tratativas de guardas de rota. Então aqui de dentro do Composable aqui de User Session, eu vou pegar esse logged in para ver se o usuário está logado. E eu vou ter duas verificações aqui. Se o usuário estiver logado e a rota que ele está tentando acessar foi igual à rota de login ou a rota que ele está tentando acessar foi igual a criar conta, eu vou direcionar ele para home. E aqui, independente de quantas páginas privadas a gente tivesse dentro da aplicação, isso aqui também poderia funcionar, tá? Então, se o usuário já está logado e ele está tentando ir para a rota de login ou de criar conta, a gente direciona ele para a página inicial da aplicação. E uma outra verificação que eu vou ter aqui, eu vou até copiar. Não, melhor não copiar. Vamos fazer aos poucos aqui para ficar mais fácil de você entender. Ó, então eu vou olhar aqui o logged_in.value, só que agora eu estou vendo se ele não está logado. Se ele não tiver logado e a rota que ele quer acessar é diferente de login e também é diferente de criar conta. Então, nesse caso aqui,
ele não está logado e ele está tentando acessar uma rota que não é login e nem criar conta, ou seja, ele está tentando acessar uma rota privada da aplicação. Eu vou redirecionar ele aqui, nesse caso, para login. Beleza. Faltou um ponto aqui, faltou uma página. Aqui a gente fez login, criar conta, a gente fez a index, que vai redirecionar para o login, e a gente criou o middleware que vai trabalhar aqui a navegação, mas a gente ainda não criou a home, né? Então agora vamos lá, vamos criar essa página home. Aqui é a mesma coisa, né? Vou pegar aqui o fetch, renomear para fetch session. Eu vou ter um logout. Essa função logout aqui, ela é o seguinte: eu vou chamar o clear session. Esse clear session aqui também vem lá do Auth-Utils. E aí depois que eu limpar a sessão desse usuário, eu vou chamar o navigate to para voltar ele para a página de login. E aqui dentro, no template, eu vou ter um H1. Opa. Bem-vindo user.name. Logo abaixo aqui eu vou ter um botão type button, que é um botão comum, @click logout, e aqui o label desse botão vai ser sair. Beleza, vamos executar esse projeto. Vamos acessar ele aqui então. Ó, repara que quando a gente acessou, a rota inicial aqui, ele já caiu para a página de login. Vou fazer de novo aqui para você observar. Já foi para login, certo? Aí aqui a gente tem aquele link de criar uma conta, que é o que eu vou usar nesse momento. Então, eu vou colocar aqui meu nome, vou pôr meu e-mail e vou pôr aqui uma senha. E vou clicar aqui em cadastrar. Espera aí que as senhas não ficaram idênticas, vamos ver. Opa, eu acho que a nossa validação não ficou certa, hein? Deixa eu ver. Ah! Aqui eu tinha colocado errado a validação. Vamos tentar de novo então. Cadastrar. Beleza, então aqui eu já estou cadastrado e logado no sistema.
Repare aqui agora que ele criou uma pastinha aqui, ó, .deira, KV, e aqui ele tem um registro onde a chave é o e-mail do usuário cadastrado. E aí, se a gente for ver aqui, ele é como se fosse um JSON. Ele tem os dados aqui do usuário bonitinho, mas aí se a gente olhar aqui no password, ela está encriptada. Beleza? E se eu tentar acessar aqui a página de login, hein? Ó, já voltei para home. Mesma coisa aqui com criar conta. Voltei para home. Agora eu vou clicar aqui em sair. Opa! A nossa página de home aqui ficou com um errinho. Na verdade, ficou com dois errinhos. Aqui eu vou precisar extrair o user e não é fetch session, aqui no caso seria um clear, que eu vou renomear para clear session. Beleza. Vamos tentar sair aqui agora. Ó. Já voltei para a página de login. Deixa eu tentar acessar aqui a home novamente. Já voltou para login, então eu não consigo. Agora vamos tentar logar aqui pela página de login normal. Vou acessar. Tô logado. Se eu tentar voltar aqui, ó, já sou redirecionado. Quando eu clico aqui em sair, eu já fui deslogado da aplicação e voltei para a página de login. Então é isso. A gente vai finalizando aqui então o nosso projetinho de autenticação. Você pode ver que foi muito rápido e simples utilizando aqui o modo de Auth-Utils do Nuxt, né? Ele fornece os recursos necessários aqui para a gente fazer de uma forma bem tranquila. E aí, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e dá uma olhadinha nos links aqui da descrição. Se você não me segue lá no LinkedIn, comece a me seguir para ficar acompanhando ali os meus posts. Tem vídeo que eu só posto por lá, porque é um outro formato de vídeo. E também você vai conseguir saber quando eu postei coisa nova lá no blog. Então é isso e até a próxima.